Eu acho que hoje podemos dizer que é o episódio mais tardio que já tivemos. É. São 8h38 da noite. Isto já é pós-laboral, já devia ser pago. Qual é? É 20% a mais? É 30% a mais? Algo assim. Algo assim. Não achas que já deveríamos pedir o pós... É que pós-labore, é assim o nome. É o subsídio de noite. O que é que temos hoje? Temos este geladinho que ainda não provámos, mas vamos provar aqui com vocês. Ainda não jantámos, portanto acho que posso falar pelos dois, vamos provar um bocadinho e guardar o resto para comer a seguir ao jantar na cama, como qualquer bom geladinho sabe. Vamos todos concordar que comer um geladinho na cama sabe melhor do que comer noutro sítio qualquer, ou não? Sim. Sim. Ou na cama ou no sofá, consoante o contexto de cada um. Cama no sentido de ver Netflix, etc. Exato. Mas sim, óbvio, né? Dar aqui o contexto que os gelados na Argentina são incríveis. É engraçado que a Argentina não está muito, pelo menos na minha perspectiva, no que eu conhecia, não estava muito associada aqui à parte do gelado. Estava mais ao tango e essas macacadas todas. Que na verdade nem é, né? Como já falámos em episódios anteriores. Era uma tradição antiga que recentemente já nem se mantém assim tanto. Mas os gelados, nós até pesquisámos no ChatGPT para perceber o porquê que eles têm uma base cultural tão enraizada em Itália, através das massas, pizzas, etc. É muito comum aqui. E vimos no ChatGPT que no século XIX parece que houve aqui uma imigração em massa. De Itália para a Argentina, porque, pasmem-se, na altura viver em Itália era mau e viver na Argentina é que era. Isto, estamos a falar do século XIX. Então existe mesmo uma grande influência italiana na Argentina, como estava a dizer, através das massas, etc. Também há muitas gelatarias e os gelados, nós só provámos, acho que ainda só provámos uma vez. Não, duas. Já comemos em Mendonça e comemos aqui em Buenos Aires. E incríveis. Sabores. Outra coisa que eu acho que eu nunca vi isto em lado nenhum e aqui é assim, que é, se quiserem um copinho daqueles gelados que também se vendem em Portugal, conseguem, etc. Mas é caro. Se quiserem trazer meio quilo, não, 250 gramas. É um quarto quilo, meio quilo e 1 quilo. Fica barato trazer e eles dão-vos nesta coisa de esferovite. Porque é para levar para casa, eu acho que até faz sentido, não é? E nós podíamos escolher 3 sabores, mas um que nós queríamos não havia, então pedimos só doce de leite e pistacho. Então vamos provar. Já sei que pistacho foi uma das suas descobertas, a minha também. E é muito bom. Doce de leite é muito bom. Eu estou triste que ela não tem mais pistacho do que doce de leite, só que o doce de leite eu acho que deve ser melhor. O que é que achas do pistacho? É bom. Qual é a questão? Nós já tivemos duas, esta já é a terceira experiência, não é? Comer gelado aqui. E os gelados aqui são igualmente bons em comparação com os de Itália. Nós tivemos lá o ano passado e não vejo nenhuma diferença. Mas este, que é aqui mesmo embaixo da nossa casa, o Fredo, não me parece tão... Não, eu acho que é muito bom, mas eu gosto mais do doce de leite do que do pistacho. Não me parece tão bom como os outros dois que nós experimentámos. Acho que é equivalente, honestamente. E não sei se é. Acho que é, só que acho que o pistacho não é assim tão bom. Provar mais um bocadinho. Acho que o doce de leite, prova lá o doce de leite novamente. O doce de leite, eu acho que é... Mas o pistácio costuma ser dos melhores. Eu estava a dizer que o pistácio foi uma das descobertas, e não foi só minha, não é? Que o pistácio de repente virou uma moda. Corações de pistácio. Vai lá meter no congelador só para... Sim. Isto agora de gravarmos aqui em casa tem esta... Nem sei se é uma vantagem, se é uma desvantagem. Aí vai meter no congelador, o congelador está ali ao lado. Mas sim, eu acho que o gelado é muito bom. Acho que... Eu já falei disto aqui no podcast e é mesmo a verdade. Eu sinto que os doces aqui no podcast nunca me sabem assim muito bem, tipo, não tão bem como vai saber a seguir ao jantar, tenho a certeza. Mas continuo a achar que os outros dois gelados que comemos, se os tivéssemos trazido aqui para o podcast, e podemos experimentar, porque um deles é longe, mas o outro é muito perto, 10 minutos daqui, então podemos trazê-lo e tirar as dúvidas. O que me agrada muito nos gelados italianos é aquela cremosidade que nós não conseguimos em Portugal. E aqui, pelo menos nas experiências anteriores, tem essa cremosidade. Sabes, aquele sabor a leite, mas leite de qualidade, leite, a nata boa, sabes? E este aqui já me parece mais normal, mais banal. Mas é bom na mesma. Um dos melhores gelados que eu já comi foi nos Açores. Lembras-te? E é incrível. Eu já não me lembro como é que se chamava. Nova Açores, não. Quinta dos Açores. Era, Quinta dos Açores. E é incrível. Provem esse gelado, por favor. Quinta dos Açores. E é incrível.
Pá, foi um dos melhores gelados que eu comi na minha vida. Yeah. Não fica atrás dos de Itália. Eu acho que quando a nata é de boa qualidade, o gelado nota-se logo. Para mim, eu acho que é preciso saber escolher os sabores certos, que é sabores, por exemplo, gelado de tiramisu ou gelado de Oreo. Imagina, adoro Oreo e tiramisu, mas acho que em gelado nunca vai ficar bom. Não vai, eles não vão conseguir. Gelado de Kinder Bueno, não vai ficar bom. Não vai saber a Kinder Bueno. Não vai ter a bolachinha. Vai só saber ao creme de avelã. Eu acho que, para mim, os melhores gelados são gelados de coisas que sejam ingredientes, olha, naturais. Não por isso, mas porque acho que ficam mesmo melhores. Por exemplo, tudo o que for frutos secos, acho que são muito melhores do que esses. Nossa, Tudo o que for fruta, tem que ser frutas específicas. Por exemplo, se fores para os morangos, como tem muita água, ou melancia, de repente, mas aqueles... Fica tipo granizado, não é? Sim, esses... Agora uma manguinha. É bom. Uma manguinha é ótimo. É ótimo, yeah. Então acho que tens que ir para esses ingredientes. Agora imagina, gelado de Oreo ou gelado de coisa. Este aqui doce de leite, olha até... Mas o doce de leite também é um ingrediente isolado, não é? Tipo uma Oreo, uma bolacha. Sim, quando eles tentam transformar Nunca sai bem. doces mais processados em gelado, normalmente não sai muito bem. É. Gelado de pudim flan, imagina. Yeah. Tipo, claro que não. Claro que não. É, estamos de acordo. E aí as frutas é preciso ter cuidado. E pronto, hoje vamos falar sobre comer com consciência, o que é isto, como é que isto se faz e acaba por ser, no fundo, um bocadinho a resposta ao ok, se eu não tenho um plano alimentar, se eu não sigo uma dieta, como é que eu vou saber o que comer? Que é uma pergunta que nós recebemos imensas vezes e que, no fundo, decidimos gravar este episódio porque eu acho que responde na perfeição a essa pergunta e acho que é um ótimo tema porque é uma coisa que nós trabalhamos muito nas consultas de terapia nutricional. Acho que podemos começar por explicar porque é que nós não nos identificamos com a questão dos planos alimentares, que muitas vezes é uma forma super comum de vermos a nutrição a ser, uma intervenção nutricional a ser prescrita e nós não nos identificamos. E, em certa parte, está relacionada não só, mas muito com a questão da questão de retirar um bocadinho a autonomia da pessoa, porque de repente nós quase que parece que nos colocamos na posição de desaprender tudo aquilo que já aprendemos, porque se nós comemos várias vezes ao dia, há coisas que nós vamos aprendendo, não é? E colocamos-nos na posição de, ok, nós não sabemos nada, para nos pôr na posição de, ok, então esta pessoa que sabe tudo, que é o profissional, vai-me dar um papel com exatamente aquilo que eu tenho que comer para suprir as minhas necessidades, que é sempre esta a conversa. A questão é que nós achamos que, de facto, a questão do plano alimentar pode ser uma intervenção que faz sentido para algumas pessoas, para situações específicas, mas que para aquilo que é a maior parte das pessoas acaba por não fazer sentido porque isso não está a dar verdadeiramente ferramentas à pessoa para ela perceber em determinadas situações ao longo da sua vida como é que ela vai saber o que comer, em que quantidades, como é que ela sabe se tem fome, se não tem, se há de parar de comer. Se nós pensarmos, eu já segui muitos planos alimentares, por isso eu sei perfeitamente esta parte, que é, quando estás a seguir um plano alimentar, é impossível, por muito bom que o profissional seja, eu acho que isto não está relacionado com a qualidade do profissional, está relacionado só é o que é impossível, de repente, no plano alimentar, aparecer pataniscas com arroz de tomate, ou arroz de pato. Imagina, como é que tu sabes que tu vais comer pataniscas todos os dias? Se calhar não, mas vou sexta-feira à casa da minha avó e vou comer pataniscas. Como é que eu sei quantas pataniscas é que é preciso comer? Mas isso normalmente consideram que é a refeição livre ou o dia do lixo? Ou... Não necessariamente, imagina, pode ser só, então nesse dia não olhes para o plano, ok. Mas então, como é que eu vou saber, imagina, até pode não ser o caso, imagina, dessa refeição do lixo. É só, olha, nesse dia então não sigas o plano, essa refeição faz da maneira que quiseres. Só que a pessoa não vai ter ferramentas para fazer da maneira que quiser, ela vai ficar à toa com o que é que é suposto fazer com as pataniscas. E se eu comer 2 é muito, se eu comer 7 é demasiado, o que é comer pouco, o que é comer muito? Porque não tem as ferramentas necessárias para conseguir perceber para si, naquele dia, o que é que ela precisa. Porque a mesma pessoa, se eu for fazer uma refeição, agora, a seguir vamos jantar, a refeição que eu vou fazer hoje provavelmente vai ser diferente em termos de quantidades da refeição que eu vou fazer amanhã ao jantar, ou daqui a uma semana, ou daqui a um ano. Porque eu
tem necessidades diferentes todos os dias, não é? O nosso corpo tem necessidades diferentes todos os dias porque as atividades que nós fazemos diariamente são diferentes e nem estou a falar de atividade física, estou a falar de atividades normais de dia a dia. O nosso corpo, obviamente, não é uma máquina perfeita que o metabolismo funciona de forma igual todos os dias. O facto de nós estarmos às vezes mais estressados ou mais calmos pode influenciar, ou seja, é um conjunto de fatores que influencia aquilo que vão ser as minhas necessidades, aquilo que vai ser a quantidade de comida que eu vou comer ao longo do dia, que nem sequer está só relacionado com a parte das necessidades biológicas, também está relacionado com outros fatores mais emocionais, sociais, etc. E com isto já me estendi para aqui e estou aqui a falar 5 minutos seguidos. Já falaste aqui para metade do Já é o episódio. episódio todo. Pronto. Mas sim, olha, concordo, como é óbvio, né? Com o que disseste, até porque trabalhamos de forma igual, logo seria estranho eu estar a trabalhar de uma forma com a qual eu não concordo. E sim, repara, a meu ver, o que muitas das vezes, ao se prescrever um plano alimentar sem haver um trabalho sério no comportamento alimentar da pessoa e na literacia, o que pode acontecer é que a pessoa sente-se presa. E depois começam a vir as incertezas, não é? 2 pataniscas é muito? É pouco? De acordo com quem? E depois começa as minhas referências, muitas das vezes é o que eu vejo no Instagram, e depois fico frustrado porque vejo que o que eu como é muitas das vezes quantidades maiores do que aquilo que é divulgado no Instagram. E a minha avó Odete não fez as pataniscas no forno, fez fritas em óleo e o óleo não pode ser. Depois começa-se a instalar aqui uma sensação de culpa, não é? Começamos a associar aquele alimento a um alimento mau, até porque também não está no plano alimentar. Não estou a dizer que deveria estar. Eu acho que a maior parte das pessoas, eu acredito muito nisto, e tu também, a maior parte das pessoas não precisam de um plano alimentar. A maior parte das pessoas querem sentir-se bem com elas mesmas, sentirem-se bem na sua própria pele, conseguirem fazer as atividades do dia a dia, terem uma vida que não é sedentária e uma alimentação suficientemente equilibrada do ponto de vista nutricionalmente. Do ponto de vista nutricional. Ou seja, isto é o que o ser humano comum, a maioria de nós quer, não é? Exato. Ou seja, a maior parte das pessoas não vai precisar de um plano alimentar. Exato. E no final do dia, claro que é uma escolha de cada um e eu acredito que haja pessoas que têm um plano alimentar, aprendem a comer e depois seguem a sua vida e não estão sempre agarradas ao plano, porque eu acho que esse também não é o objetivo e acho que a questão do plano prende-se muito com isto, que é se tu estás agarrado a um papel que te diz exatamente o que é que tens que comer, quando tu deixaste de fazer aquele plano, porque eventualmente eu acho que ninguém se imagina com 80 anos que o plano no frigorífico, a ver as colheres de arroz que diz lá e a pôr no prato, não é? Nós, quando deixarmos de fazer, muito provavelmente vamos perder os resultados que tivemos através daquele plano alimentar, seja a nível de bons hábitos alimentares, seja a nível de perda de peso, seja qual for o objetivo daquela intervenção. Por outro lado, também há pessoas que realmente necessitam de um plano alimentar e são situações mais específicas, mas lá está, para uma pessoa que é saudável, que só quer mudar o seu estilo de vida, ter um estilo de vida mais saudável. Que não é um atleta de alta performance, por exemplo. Mudar comportamentos, etc. Na nossa visão, naquilo que é a nossa experiência e opinião profissional, não é necessário e a melhor forma de o fazer é através da mudança de comportamentos. E em relação à parte de, ok, como é que eu vou saber o que comer, entra aqui um bocadinho na parte da consciência alimentar, que é o que nós trabalhamos em consulta, que no fundo é, para nós lá está, não precisarmos que alguém nos diga aquilo que devemos ou não comer, nós conseguimos perceber aquilo que são as necessidades do nosso corpo. Ou seja, em primeiro lugar, ter conhecimento nutricional para perceber que lá está, as pataniscas fritas em óleo se calhar não são tão interessantes do ponto de vista nutricional como um prato que não é frito. Essa parte do conhecimento nutricional é importante para conseguirmos um equilíbrio, não é? Não é que as pataniscas em casa da avó não possam fazer parte, claro que podem, mas se calhar não vão ser o prato que nós vamos comer todos os dias de manhã à noite, porque sabemos que, lá está, por termos este conhecimento nutricional, que não é o mais interessante que podemos fazer, não é? Sim, e o que é que acontece? Muitas das vezes, nós temos 2 caminhos, não é? Temos o caminho, eu até diria que isto é transversal para a vida. Temos o caminho da consciência e o caminho das regras. O caminho das regras é este caminho em que eu sigo
um conjunto de regras alimentares, horários, quantidades, refeições permitidas, refeições proibidas, excepto uma vez por semana, vamos imaginar. Depois há o caminho da consciência, que é o caminho que nós defendemos mais. Ou seja, o caminho da consciência é o caminho em que a tua bússola deixa de ser as regras externas a ti. A tua bússola passa a ser os sinais do teu corpo. Tal como um bebê, quando nasce, consegue autorregular-se através desses sinais corporais, é isso que nós defendemos. Ou seja, que em adultos, por uma série de motivos, nós também nos desconectamos, não é? Muitas das vezes destes sinais. Por motivos culturais, por motivos sociais, por regras de dietas, por horários muito rígidos às vezes, comer às 8, comer ao meio-dia, comer às 19. Ou seja, tudo isto promove alguma desconexão com aquilo que são os sinais internos de fome e de saciedade. E o que nós promovemos é um aumento de consciência alimentar que permita que tu te passes a regular por estes sinais, que o bebê consegue, tu também consegues, e que não fiques presa a regras externas que muito provavelmente não vais conseguir levar para a vida. E se as abandonares, sentes-te perdida porque não aprendeste verdadeiramente, não desenvolveste a tua consciência alimentar para teres um GPS. Então, o processo que nós oferecemos, eu associo muito a dar um real GPS às pessoas, coordenadas para que elas consigam comer de acordo com as suas reais necessidades, com o seu corpo. Nada melhor do que a sabedoria do próprio corpo para nos dar esses sinais, não é? E depois é importante, como tu estavas a dizer, ouvir os nossos sinais internos de fome e saciedade e também satisfação, mas vamos nos focar aqui na parte mais da fome e da saciedade hoje, acho que faz mais sentido, que está muito relacionado com perceber quando é que efetivamente temos fome, perceber quando é que já estamos satisfeitos, quando é que já estamos saciados e conseguirmos parar num ponto que nós chamamos de ponto ótimo de saciedade, num ponto de plenitude, que não vai sempre acontecer e nem é esse o objetivo, mas na maior parte das vezes nós conseguimos ter esta percepção, porque muitas vezes aquilo que acontece quando nós nos estamos a guiar por regras externas e de ao meio-dia tenho que comer a sopa e o prato, não sei como, é que eu estou a comer muitas vezes, nem sequer tenho fome, mas não me apercebo e estou a comer só porque sim. Outras vezes acabo de comer, continuo com fome, mas também não me apercebo e sigo o meu dia e depois, se calhar, à tarde, acabo por comer, chegar a casa e sentir que estou a petiscar imensas coisas e que acabo por comer imensas coisas que não fazem sentido nenhum e nem consigo relacionar ao facto de que, se calhar, não estou a comer o suficiente naquela refeição porque naquele dia aquela refeição não foi o suficiente. Então é importante, no fundo, nós percebermos o que é isto da fome, o que é isto da saciedade e conseguirmos comer de acordo com estes sinais que o nosso corpo nos envia, que eles estão lá, mesmo que não os consigam sentir neste momento, acaba por ser um bocadinho aquilo que estavas a dizer ainda agora, que é o facto de nós muitas vezes acabarmos por ignorar tantas vezes e de forma massiva ou consecutiva se calhar é uma minha palavra, e de forma consecutiva estes sinais, eles estão lá na mesma, mas nós acabamos por perder quase o expertise de os conseguir reconhecer, exatamente. E às vezes, estavas a falar da questão dos horários, que por exemplo é uma coisa que nos planos alimentares aparece e que provoca isso. Mas se reparares até mesmo a questão do horário social, nós socialmente temos um horário de almoço, um horário de jantar. Tudo isto faz muitas vezes com que haja esta confusão de, ok, é hora de jantar, mas se eu não tiver fome eu vou jantar na mesma, porque socialmente, em família, é o que vai acontecer. E isto não tem problema nenhum, ou seja, não quero com isto dizer que, ok, então vamos deixar de jantar porque se calhar àquela hora podemos não ter fome. Mas é interessante nós ficarmos mais conscientes de porque é que estamos a comer aquilo que estamos a comer, ou seja, por exemplo, agora é hora de jantar, ok, se calhar vou-me sentar à mesa com a minha família, mas consigo perceber, se calhar, que não tenho muita fome neste momento, posso comer na mesma, não existe qualquer problema, mas se comi menos porque não tinha muita fome, também ter, então, a consciência que, se calhar, por exemplo, daqui a nada, antes de me deitar, eu vou ter mais fome, por isso vou ter que fazer uma ceia, mesmo que não seja o meu usual. Conseguir fazer esta gestão, que os dias não são todos iguais, e há dias em que eu vou comer 3 refeições, há dias em que eu vou comer 6 e vou conseguindo fazer eu esta gestão sem precisar que alguém me diga o que é que eu tenho que comer ou não. Porque essa parte do alguém dizer, eu acho que é, em certa parte, importante para o passar este conhecimento nutricional, mas a partir daí
deve ser a pessoa com autonomia que consegue fazer estas escolhas e não ter sempre, estar quase sempre, pões-te quase num lugar de dependência de outra pessoa, não é? Sim, este processo em que desenvolvemos a nossa consciência alimentar é exatamente isso. É um processo em que se atribui novamente a autonomia à pessoa, não é? A alimentação é uma coisa que nós, é intuitivo, todos nós nos sabemos alimentar. Obviamente que há pessoas que não têm o conhecimento nutricional suficiente. Ok, mas tu podes aprender o conhecimento nutricional sem teres de seguir regras rígidas. Tu consegues aprender o conhecimento nutricional e a partir daí aprenderes a adaptar no teu dia a dia sem teres de seguir um plano by the book. Tu consegues perceber, ok, então estes alimentos são aqueles que devem estar mais frequentes na minha alimentação. Estes não, estes são alimentos que apenas servem para gerar prazer. Eu não preciso te explicar qual é que é qual, porque as pessoas sabem genuinamente. As pessoas sabem que o chocolate não está na mesma categoria, sei lá, da carne, do peixe, do arroz, não é? Têm propósitos diferentes. Não que um seja mau ou outro bom, simplesmente têm propósitos diferentes. Um tem o propósito mais nutricional, não é que não gere prazer, que gera também, mas não tem apenas esse propósito de gerar prazer. Já o chocolate, por exemplo, a sua única finalidade é gerar prazer. Daí não fazer sentido escolher o chocolate, por exemplo, não querendo ir por aí, mas dando só um toquezinho, não faz sentido escolher o chocolate pelo mais saudável do ponto de vista nutricional, não é? Porque não é o seu propósito. Então, o processo da consciência alimentar é exatamente isso. É um processo em que sim aprendemos a alimentar-nos melhor do ponto de vista nutricional, mas não estamos dependentes de regras, de planos alimentares. Conseguimos reconhecer cada vez melhor os nossos sinais de saciedade, conseguimos fazer-nos perguntas diferentes. Quando estamos em dieta, muitas das vezes as perguntas é do género: posso comer isto? Em que quantidades? Quando? E as perguntas que começamos a fazer é: apetece-me? Realmente faz sentido eu comer isto? Então, mas eu ainda não lanchei e vou comer chocolate. Se calhar vou lanchar e depois, se me continuar a apetecer, posso comer um bocado de chocolate. Qual é o mal? Vou comer meio quilo? Posso só comer um bocadinho. Então, se vou só comer um bocadinho, será que isso vai impactar a minha saúde? Claro que não. Então, porquê é que eu não posso comer um chocolate e seguir em frente? Mas este tipo de autoquestionamento, este avanço na nossa consciência alimentar é o que nos permite ter realmente liberdade de escolha. E liberdade de escolha não é comer sem qualquer critério. Antes, pelo contrário, liberdade de escolha é eu assumir responsabilidade pelas minhas próprias escolhas e pela minha saúde. E não depender que outras pessoas me imponham regras. Olha, podes comer isto, não podes comer aquilo. Ou seja, no fundo é também sermos um bocado adultos na nossa própria alimentação. Não sei se esse termo se concordas. Pensei agora, essa parte do sermos um bocado adultos na nossa alimentação. Porque é muito infantilizada, não é? A alimentação, quando eu estou ali a seguir regras muito rígidas e não posso alterar. Então, quer dizer, continuo com fome e não posso comer mais porque diz ali que são 100 gramas. É quase como tu com a experiência vais te tornando melhor naquilo que tu fazes, não é? E eu acho que a comida é exatamente a mesma coisa e tu colocas-te quase num ponto em como se não soubesses nada do género, ok, eu devo estar a fazer tudo mal e não faço ideia, mas se tu olhares para aquilo que são os pratos portugueses, aquilo que as pessoas geralmente comem ao pequeno almoço ou ao almoço, as pessoas não estão a fazer tudo mal. Ou seja, há coisas que às vezes podem ser otimizadas com mais conhecimento, mas ninguém está a fazer tudo mal. As pessoas sabem mais ou menos construir uma refeição. Claro que depois há pessoas que podem ter mais conhecimento que outras, obviamente, mas colocamos-nos quase numa posição de eu não sei fazer nada disto, de repente eu não sei comer, preciso que alguém me ensine de raiz. E tu há bocado estavas a mencionar a questão do bebê, mas acho que não mencionaste, ou pelo menos se mencionaste eu não percebi, que os bebés quando nascem, os bebés não precisam que alguém lhes diga que têm que parar de comer ou que têm que comer mais, salvo exceções em que existe alguma questão. Um bebé saudável consegue fazer esta gestão. Ou seja, o bebé chora quando quer comer, para de chorar quando já está bom e não quer comer mais e está tudo bem. Ou seja, ninguém está ali
são mais 100 gramas, olha lá, isto não acontece, não é? E mesmo com as crianças, muitas vezes existe a tendência para nós colocarmos aquilo que são as nossas expectativas naquilo que deveria ser o que a criança está a comer e quase o forçar a comer mais, quando na verdade muitas vezes as crianças não querem comer porque elas conseguem perceber que já estão bem e que não têm fome para comer mais. Então, nós nascemos com esta capacidade inata de perceber quando é que temos fome e quando é que já estamos bem para não precisar de comer mais. E acabamos por perder esses sinais ao longo daquilo que é a nossa vida. Então, acho que quase podíamos deixar um desafio para... Eu acho que é interessante experimentarem um exercício que nós fazemos em consulta, que é, na próxima refeição, que estejam tranquilas, num ambiente sossegado, confortável, conhecido, fazerem um bocadinho este exercício de se irem perguntando ao longo da refeição porque é que estão a comer. Se está bom, se não está, se estão a comer porque está bom mas já não têm fome, se estão a comer porque está bom mas têm fome. Tentar perceber um bocadinho mais qual é a verdadeira razão por trás do continuar a comer. E o objetivo deste exercício não é nunca comer menos quantidade porque não posso comer mais, é simplesmente termos mais consciência de porque é que estamos a comer. E o que acontece é que quando nós ficamos mais conscientes das razões por que estamos a comer, nós também conseguimos parar mais facilmente. E conseguimos parar não porque alguém nos está a dizer que não podemos comer mais e de repente ficamos ahogados por não poder comer mais, mas conseguimos parar porque é uma coisa natural e é fácil. Então é um exercício que ajuda muito e que eu acho que podemos deixar para efetivamente experimentarem em casa, porque muda completamente aquilo que é a experiência da refeição e que é a experiência de percepção de saciedade. E como tudo, é treino. Ou seja, se nós estamos habituados há anos a fazer dietas e a não conseguir muito bem perceber aquilo que devemos ou não comer, também é normal que não seja numa primeira vez a experimentar que tenhamos logo esta capacidade de parar, não vai acontecer, mesmo de perceber porque é que estamos a comer, envolve treino, mas ajuda bastante. E outra coisa que eu também queria dizer é que também estavas a dizer há pouco, é que a verdade é que a maior parte das pessoas que nos chega e provavelmente que ouve este podcast já sabe exatamente aquilo que devia ou não fazer. São pessoas que já fizeram tantas dietas que elas já sabem exatamente quais são os alimentos que vão aparecer no próximo plano alimentar, na próxima dieta. Podem ser conjugados de forma diferente, mas eles vão ser sempre os mesmos. Todos sabemos quais são eles. Eu quase não preciso de ensinar a maior parte das minhas clientes. Há uma pequena franja que sim, mas o grosso sabe mais do que o... Olha, até te digo, o grosso está a sofrer porque sabe demais. Exatamente. A sério, sabe demais e devido também a um padrão perfeccionista que muitas destas pessoas têm, repara, se juntares o saber demais ao ser perfeccionista, percebes onde é que vai dar, não é? Se sou perfeccionista, quer fazer tudo perfeito, fica altamente frustrado quando foge qualquer coisa ali do meu controle. Tenho o conhecimento ótimo do ponto de vista nutricional, sempre que faço alguma coisa um bocadinho mais ao lado daquilo que eu acho que deveria ser o certo, sinto-me mal. E depois sinto-me mal, perdido por 100, perdido por 1000, e aí começa o ciclo, não é? Ou seja, é preciso um conhecimento nutricional que a maior parte de vocês provavelmente já têm, mas depois, a partir daí, é preciso trabalhar realmente aqui a parte mais relacionada com a consciência, de perceber quando é que precisamos de comer, quando é que não precisamos, perceber também que vai haver alturas em que nós até queríamos fazer este tipo de exercícios, mas não conseguimos, e está tudo bem, porque o objetivo não é estar constantemente em todas as refeições agora a fazer este exercício, também faz parte de haver refeições mais distraídas, todos temos, mas sim, é tornarmos-nos, lá está, como tu disseste há pouco, que eu acho que é uma expressão engraçada e interessante, que é tornar-nos adultos. Para quem esteja neste momento sinta que é muito difícil sair daquilo que são as regras, porque está a segui-las há tanto tempo, porque eu acho que depois as regras também causam um bocadinho esta síndrome, que é o achar que não sabemos nada e o achar que não sabemos comer sem essas regras, porque as pessoas depois só conhecem muitas vezes duas vertentes, que é ou a vertente em que estão a seguir tudo super direitinho e à risca e sentem que se estão a portar super bem e está a correr tudo ótimo, e a vertente em que é um descontrole total e não estão a fazer nada daquilo que é suposto e não existe aqui um equilíbrio. Ou seja, muitas vezes eu sinto que existe um medo de, ok, mas se eu ficar sem as regras, eu vou passar para o polo Oposto. Polo.
para o polo oposto, de ficar a comer tudo e não conseguir ter essa consciência que nós estamos aqui a falar. E a verdade é que muitas vezes isto acontece, ou seja, este 8 ou 80, não é? Mas é perfeitamente possível voltar a sentir o 40 novamente e a viver num verdadeiro equilíbrio. Muitas vezes existe inicialmente, principalmente, esta dificuldade em encontrar o equilíbrio, porque ainda nos estamos quase a conhecer de novo, não é? Porque são muitos anos a viver no 8 e no 80, mas é perfeitamente possível lá chegar, porque quem passa, aquilo que eu percebo, é que acaba por ser muito recompensador, porque sentes que a comida depois torna-se só comida. Que tu tens que pensar, porque sei lá, vais fazer jantar e tens que pensar o que é que vais fazer ao jantar, mas não é uma coisa que está constantemente na tua cabeça Então, a pensares. A pensar, nem é dopaminérgica, é começar uma nova e o angustiante de estar sempre a pensar se já comeste, se não comeste, sentiste mal porque comeste e porque não devias ter comido e porque afinal... Há ali um lado gratificante, senão Sim, o ser humano não faria. Imagina, as dietas são super entusiasmantes. Não existe, existe, mas existe maior entusiasmo, mas a verdade é super entusiasmante tu teres um papelinho e ires às compras com a tua dieta nova, fazes as compras. Isso é super entusiasmante. Só que também temos que ter a sabedoria para perceber que é só de pouca dura e que se já fizemos isso 20 vezes, se estamos a sentir esse entusiasmo todo, é logo mau sinal. Que não é suposto, ou seja, é só comida. Eu devo-me sentir entusiasmada porque, olha, hoje vou jantar e é uma coisa que eu gosto. Mas é um entusiasmo que depois passa. E amanhã, olha, vou jantar e hoje não apetecia nada comer isto, mas foi o que eu deixei para descongelar e, olha, tem que ser. E pronto. E não aquele entusiasmo de agora é que vai ser. Picos de entusiasmo, não é? Esse também é um dos nossos grandes problemas. Isto leva muita Enquanto gente, ser isto humano. leva. Querermos tantos picos, sabes? Porque a vida normal acaba por ser mais mediana, sem tantos picos constantes. Já reparaste nisso? Sim. Estamos constantemente à procura desses picos dopaminérgicos. Queria acrescentar aqui uma coisa. Quando eu me sinto muito perdido porque não estou a seguir restrições rígidas, isto também é um sinal, de alguma forma, é uma manifestação clara. Olha, eu não confio no meu corpo. Porque repara, se o meu corpo dá os sinais de fome, muitas das vezes nós conseguimos senti-los. Ignoramos os sinais. Não vou comer porque o que está ali escrito é que são X gramas. Eu estou cheio de fome. Ignoro esses sinais. Isto é um sinal de que os sinais que o meu corpo me envia são errados. A fome, muitas das vezes, até é incentivada pela cultura da dieta a ser mascarada, não é? Tens fome? Come mais que uma pastilha elástica. Como se não fosse a fome o sinal que nos permitiu um dos grandes motivos, não, uma das grandes causas pelas quais estamos aqui hoje, não é? A nossa espécie sobreviveu muito também pelos sinais da fome. Imagina o que era não sentirmos fome. Quanto tempo é que nós durávamos? Se não sentíssemos fome e se não tivéssemos o ímpeto para ir à caça, não é? Isto voltando ao Homem das Cavernas, como é que nós estaríamos aqui? A fome é fundamental, não é? Foi importantíssima no nosso desenvolvimento. E às vezes o que eu sinto é que olhamos para a fome como se fosse algo errado de se sentir, quando na verdade é maravilhoso ter fome. E repara que nós não fazemos isso com mais nenhuma necessidade básica. Ninguém está aflitinho para ir à casa de banho e está a arranjar formas, a não ser que, olha, não estás em casa ou não estás num sítio com casa de banho e não consegues ir, a arranjar formas de ignorar a vontade de ir à casa de banho. Ninguém está cheio de sono, novamente, a não ser que estejas numa situação específica, a arranjar formas de não adormecer, a não ser que tenhas um exame no dia seguinte e tenhas que estudar a noite toda. Ou seja, enquanto a fome é tão normalizado de tentar enganar a fome e tentar não sentir fome ou olhar para o não sentir fome como uma coisa super positiva, nas outras necessidades básicas isso não acontece. Nós lidamos super naturalmente com o sono, com a vontade de ir à casa de banho, que, sei lá, é uma necessidade. Não ficamos a tentar enganar o nosso corpo de, não, agora tenho que ficar até às 3h30 sem ir à casa de banho. Só posso ir hoje à casa de banho 3 vezes. E em cada vez só posso fazer 200 ml de xixi. Ninguém faz isto. Ou seja, eu acho que é um sinal claro
de que nós temos que começar a olhar para aquilo que é a nossa alimentação de uma forma diferente e de uma forma com menos regras e mais flexibilidade. Nós somos diferentes todos uns dos outros e nunca colocamos também em cima da mesa que o nosso eu hoje é diferente do eu de ontem e do eu de amanhã em termos desta questão de fome e saciedade. Há refeições que nós fazemos sempre iguais, por exemplo, o pequeno almoço é super comum as pessoas comerem exatamente a mesma coisa, mas se calhar nos dias vai ser o suficiente e noutros dias não vai e vão ter que comer mais cedo. Se calhar nos dias não têm que fazer lanche da manhã e se calhar noutros dias têm que fazer 2 lanches da manhã. Ou seja, não existe um one size fits all e não existe uma regra mágica, ou seja, aquilo que são as nossas necessidades e comer de acordo com as nossas necessidades nós também percebermos em cada dia, em cada situação, o que é que faz sentido comer e não ter um papel que diga quantas calorias temos que comer em cada refeição, porque isso varia. Exato, exato. E adequarmos também a nossa alimentação ao contexto, dando um exemplo claro. Por exemplo, agora estamos a gravar, estamos em Buenos Aires. O meu pequeno almoço aqui é um, em Portugal era outro. Porque em Portugal, eu gostava muito de comer em Portugal pão torrado com queijo, mas eu gosto de um queijo específico, de uma marca específica. Aqui, esse queijo não há, apetece menos. Também termos esta adaptabilidade só é possível quando não estamos em regras rígidas. Outra coisa que eu queria acrescentar aqui, para terminar da minha parte, é quando nós estamos aqui neste caminho das regras rígidas, que é o caminho contrário àquele que estamos aqui a falar, que é o caminho da consciência alimentar, quando estamos neste caminho das regras rígidas, nós esquecemos de perguntar o que é que nós gostamos. O que é que me apetece neste momento? Olhamos para um papel e escolhemos, por exemplo, o que é que vamos lanchar de forma tão rígida e nem nos perguntamos o que é que nos apetece. Pode dizer lá, por exemplo, que é uma tosta mista ou uma banana, mas eu, na verdade, apetece-me um iogurte. Então, isso será que não vale a pena eu aceder a essa vontade que eu tenho e comer o que me apetece? Porque se o organismo me está a pedir um iogurte, e eu sei que algumas pessoas estão a ver isto e estão logo automaticamente a pensar, então e se o meu organismo pedir chocolate a toda hora e a todo momento? Não vai. Quando o teu organismo te pede chocolate a toda hora e a todo momento, é porque tu não estás a permitir-te comer. E essa restrição está a gerar é a história do fruto proibido, é o mais apetecido. Está a gerar uma escassez mental que te faz exagerar. Porque ninguém que não esteja em dieta, concordas comigo? Ninguém que não esteja em dieta tem vontade de comer chocolate do dia à noite. Normalmente, quem tem mais vontade é quem não pode. Quem pode, ok, agora posso comer chocolate, então já não quero. O cérebro é um bocado assim, não é? E eu acho que depois podemos deixar nas notas deste episódio um episódio que nós temos que explica mesmo detalhadamente esta questão de passar de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância em relação a esta questão de nos permitirmos e não permitirmos e como isto faz com que, exatamente aquilo que estás a dizer, com que passemos de um ponto em que queremos comer chocolate de manhã à noite para um ponto em que não queremos comer chocolate de manhã à noite e o chocolate está no armário e nós estamos no sofá e sabemos que o chocolate está lá, mas não está aquela moinha atrás da nossa cabeça a dizer-te o chocolate está no armário, tens que ir comer, nós estamos a fazer um esforço gigante para não ir comer até efetivamente irmos comer. Então eu vou deixar nas notas deste episódio porque acho que pode ser um bom complemento àquilo que estamos a falar hoje. E acho que era isto que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Não se esqueçam que se querem fazer este trabalho de melhorar a vossa consciência alimentar, melhorar a vossa relação com a comida e atingir também um peso naturalmente saudável, podem fazê-lo connosco nas consultas de terapia nutricional e, portanto, têm o link na descrição do episódio para marcarem a vossa primeira consulta gratuita com a nossa equipa e vemo-nos na próxima segunda-feira às 8.